paz, igreja. Amém? Vamos agradecer esse Deus. Coloca a mão no teu coração, vamos orar a Ele. Pai, nós te agradecemos por hoje. Te agradecemos pela oportunidade, privilégio de estarmos na tua casa. Te agradecemos por esse dia que o Senhor o criou, que o Senhor já fez. E pedimos que nesse dia, determinado pelo Senhor, em seu coração, se cumpra a palavra, Deus, nas nossas vidas, papai. Vem e alcança cada coração, Senhor, nessa manhã, nos abençoando de sobremaneira, papai, para que saiamos diferentes daqui, saiamos curados, saiamos restaurados, Senhor. Venhamos sair daqui, Senhor, livres em Ti, papai, porque esse é o propósito da Tua palavra, de gerar vida em nós, e não somente uma vida simples, mas uma vida eterna, papai. Em nome de Jesus, nos abençoe, e nos abençoe muito, papai. Esconda-nos, Senhor, debaixo de Ti, papai. Deus, e nos livra de todo mal, nos livra de toda barreira, papai, de todo empecilho, Senhor, de todo cansaço, de tudo aquilo que tenta nos roubar a atenção, atrapalhar, Senhor, para que sejamos abençoados através da Tua palavra. E eu te peço, fala conosco, papai, para a honra e glória do Teu santo nome, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Você pode dar mais uma salva de palmas para o nosso Deus? Amém. Convido você a abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, verso 68. Amém? Evangelho de João, capítulo 6, verso 68. Um trecho conhecido, onde Pedro responde ao Senhor. Amém? Todos encontraram? Evangelho de João, capítulo 6, verso 68. Diz assim a palavra do nosso Deus: respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras da vida eterna? Amém? Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, e eu peço, Deus, que verdadeiramente, Deus, ela possa entrar em nossos corações, papai, para que isso gere vida, Senhor, vida em nós, vida nas pessoas que nos rodeiam, papai, vida nas pessoas que nós amamos, Senhor, vida nas pessoas que nós convivemos no dia a dia, papai, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Onde tivemos sexta e sábado um retiro de mulheres abençoados, né? Eu não sei quem veio, mas conversando com a pastora, a gente ficou feliz porque o propósito foi cumprido, né? De ter um tempo de alegria, um tempo de edificação, de cura, restaurando a estima, né? Restaurando a identidade das filhas do Senhor, né? Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus pela sua vida que participou, pela sua vida que ajudou, né? Que estava aí envolvida. Amém? E nós cantamos um trecho aqui interessante, né? Eu estava meditando, falei, peraí, não largar a rede, né? É interessante que quando Jesus tem esse encontro descrito lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, Jesus chega e encontra ali na praia, e encontra Pedro, e a Bíblia fala no verso 1 que Pedro estava ali lavando as suas redes já. Por quê? Porque ele já tinha feito toda noite uma tentativa de pesca frustrada, e é o que acontece, ele tem um encontro ali, e ele vê dois barcos. Verso 2 fala que ele escolheu de Simão Pedro, né? E aí ele ministra aquela multidão que apertava ali, que desejava ouvir os seus ensinamentos, e quando Jesus fala, vai ao mar alto, Pedro vai. Quando Jesus fala, Pedro, lança a rede, aí Pedro abre o coração para ele e fala o que estava acontecendo, fala, Senhor, eu passei a noite inteira e nós não pescamos, mas em cima da Tua palavra eu lanço a rede, né? Como a gente fala, não era um hobby de Pedro, era a profissão dele. Uma coisa é você ir lá, pegar, você tem o seu emprego, está seu salário ali, você tem o seu zangueô, está ali a sua fonte de renda, e você vai pescar e não pega nada, é uma coisa. Outra coisa, uma coisa é você ir ali na beira do mar de randa ali, e você vai, pega um, sei lá, que peixe que dá ali, né? Outra coisa é você pagar itimã também, e ir no pesca e paga em alto mar e não pega nada. É uma frustração. No caso de Pedro, era a dependência dele e da família dele, né? Ele era casado. E o que acontece? Ele lavou as redes, ele estava lavando as redes aonde? Fora do barco. A Bíblia fala que ele tinha descido do barco. Ué, como é que ele vai para o mar alto e ele lança a rede? Ele carregou as redes. Ele não desfez daquilo que de repente não tinha gerado resultado.
Ele carregou aquilo porque ele tinha aquilo, ele pôde lançar a rede. Muitas das vezes a gente desfaz aquilo que parece pequeno aos nossos olhos, daquilo que não nos traz alegria. Por isso que nós cantamos: aonde nós somos envergonhados, Deus vai dar honra. Né? Não desista, não saia. Né? Como a gente leu aqui, não é o local, Pedro pergunta, para quem iremos? Muitas das vezes nós procuramos locais, né? A gente falou sobre relacionamento, né? A base dos nossos problemas e do nosso êxito, sucesso, está em relacionamentos bem resolvidos ou não, né? Então não é o local, mas é em quem. E muitas das vezes a gente olha as pessoas e fala: uau, aquela pessoa pode me ajudar, aquela pessoa pode fazer isso, mas quem tem as palavras de vida eterna? É só um. As pessoas, os nossos amigos, as pessoas nos amam, amém? Você tem pessoa que te ama? Amém, glória a Deus. Pelo menos uma eu falo e tenho certeza: a sua mãe. A sua mãe pode ter certeza que ela vai te achar lindo, maravilhoso, do jeito que você está. Mas nós precisamos ter pessoas que nos amam, amém? Mas as palavras delas às vezes geram um conforto. Ela fala, olha para você e fala: vai dar certo. Ela olha para você e você vai estar bonito. Ontem conversando com as mulheres aqui, é muito engraçado, as mulheres. Aí ela perguntando: eu não estou bem. Não, você está linda, você está bem. Mas será que eu estou bem arrumado? Não, tá, isso, cabelo, maquiagem, está perfeito. Mas e o peso? Não, aí, né, aí já não dá para ser tão, né, não dá para ser falso, tem que ser verdadeiro. As palavras das pessoas nos confortam muitas vezes, amém? Mas não é algo que é suficiente. Por quê? Porque logo depois esse buraco vai se destampar, vai se descobrir de novo, e a gente precisa algo para saciar. Tem pessoas, nós temos um buraco no nosso coração que pode ser de tamanho pequeno, maior, que só é saciado e suprido por Jesus Cristo. Porque Ele somente tem as palavras de vida eterna. E é interessante o que acontece aqui, né, essa situação. Por que Pedro fala isso? A gente vai transcorrer, se você quiser deixar aberto no capítulo 6, tá? A gente vai estar transcorrendo o capítulo 6 do Evangelho de João. O Evangelho de João, por si só, ele declara no capítulo 20 que o Evangelho dele não é descrito muitos milagres. O Evangelho dele tem um propósito específico, de contar e testificar a divindade de Cristo, dos ensinamentos de Cristo. Por isso ele é diferente dos outros. Então a gente vai ler aqui esse trecho e o que está acontecendo. Um dos únicos milagres que é descrito em todos os Evangelhos é a multiplicação dos pães. Esse é um que todos têm ali e contam. Alguns vão ter em 3 evangelhos, outros vão ter em 2, outros vão ter em 1, mas a multiplicação dos pães é contada pelos 4. E o que acontece? Começa aí essa história, né? Através da multiplicação dos pães, né? Então, Jesus, ele se preocupa em alimentar uma multidão. Jesus, como a gente sempre vê, aleluia. Jesus, ele não está só preocupado com o nosso espiritual. Por quê? Porque ele sabe muito bem, e nós devemos saber disso, que nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Nós temos que apresentar ele, como Paulo fala, irrepreensíveis no dia do Senhor. Então eu tenho que cuidar do meu corpo, da minha alma e do meu espírito. Não somente espiritualizar tudo. Não é fácil espiritualizar tudo. Tudo é do diabo, tudo é isso. E a gente quer espiritualizar coisas que não são espirituais. Você toma Coca-Cola, é do diabo. Não, Coca-Cola faz mal, né? Mas é um mal que de vez em quando você vai comer uma comida mais forte, você precisa dela para ajudar a digerir, derreter, né, a comida. Mas a Coca-Cola não é do diabo. Não é o diabo que tem a patente da Coca-Cola. O diabo nem sabe a fórmula da Coca-Cola, amém? Só sabem os seus empresários, os criadores, e Deus pode ter certeza que sabe. Mas a gente quer espiritualizar tudo e não é assim. Nós temos que ter discernimento, nós temos que ter entendimento. Então Jesus, ele se preocupa realmente com o nosso espiritual. Por isso ele ensina através de princípios, através da sua palavra, ele ensina a verdade. E através da sua graça, ele nos supre. A gente vê isso na multiplicação dos pães. Ele estava através da verdade ensinando princípios, porque estava preocupado com o espiritual dos seus seguidores ali. E através da graça dele a gente vê a preocupação em ele multiplicar os pães. E é interessante que estava ali os seus discípulos, os apóstolos já estavam ali, os 12, e havia uma multidão. A Bíblia fala que haviam cerca de 5.000 homens, sem contar homens e crianças. Então, se acredita que mais de 20.000 pessoas estavam ali. E o que acontece? 4 soluções aparecem nessa situação, sugeridas pelos seus discípulos. Por isso que só quem tem as palavras de vida eterna é ele. Os discípulos pegou e falou, a primeira sugestão: despede, Senhor. Manda que vá embora.
Jesus falou, opa, não é assim. Esse trecho não está contado aqui em João, está contado em Marcos. É mais fácil a gente se desfazer dos problemas. É mais fácil a gente pegar e fingir mandar o problema embora. E o problema não se resolve se mandando embora. Ele só tende a piorar. Nós temos que aprender a solucionar os problemas. Né? Antigamente, quando me converti, tinha um adesivo na igreja que chamava assim, Jesus é a solução. Né? E continua sendo, e é. Né? Aí tinha um outro adesivo, que, como é que era? Se você tem problemas, né? A gente colocava tudo isso no carro. Aí uma vez vieram perguntar para mim, vocês vendem alguma coisa para emagrecer? Eu falei, não, o nosso problema é mais, a nossa solução é mais abrangente, né? Mas Jesus cuida de tudo isso. Só que é mais fácil a gente se livrar. E uma sugestão dos seus discípulos, não de um, mas de alguns discípulos, despede, desfaz. Jesus falou, olha, eles vão desfalecer no caminho. Tem dó, tá? A outra sugestão é falada por Tiago ou Filipe, se não me engano. Senhor, aonde a gente vai arrumar tanto dinheiro? Nem 200 denários, era um dinheiro de 200 dias de trabalho para suprir, tá? Juntou o dinheiro, onde a gente vai comprar pães para isso? Muitas das vezes a gente acha que o nosso problema é dinheiro, né? O pessoal fala, até posta, né? Dinheiro não traz alegria, mas leva você até lá, né? Vai viajar, isso é verdade. Quem não gosta de passear, quem não gosta de comprar um presente, todos nós gostamos, mas ele não é a solução definitiva. E entenda, problema não é ter dinheiro, amém? A Bíblia deixa isso bem claro, o problema é o amor a Ele. Aí é a raiz de todos os males, amém? Então, muitas pessoas acham que de repente é mais fácil. Não, vamos, é dinheiro para isso, então eu vou trocar de emprego porque eu vou ganhar mais e meu problema vai. Mas se você não souber administrar suas finanças, as suas contas vão aumentar. O problema está aqui. E nós encontramos a solução em Jesus, porque Ele tem palavras de vida eterna, direções que resolvem a nossa vida, que trazem a solução para ela, para as nossas dificuldades, amém? A terceira opção, André encontrou um menino, com 5 pães e 2 peixes, mas ele ainda pergunta, Senhor, é tão pouco, o que serve? Às vezes a gente encontra a solução sem saber, e a gente se desfaz, porque a gente não sabe, porque aos nossos olhos é pouco, aos nossos olhos não é o suficiente. Aí a quarta solução, André apresenta e leva Jesus. A Bíblia fala que Jesus só abençoou e deu graças. O milagre acontece nas mãos de Jesus. Enquanto está nas nossas mãos, são 5 pães e 2 peixes. Mas quando nós entregamos tudo ou nada, o milagre acontece. Por que tudo ou nada? Porque você já ouviu pessoa, né? Outro dia eu brinquei, né? O ser humano ele tem um problema de crise, né? Ele fala que não tem nada nessa vida, não tem nada. Aí acontece um desastre, perdi tudo. Não tinha nada, aí perde tudo, né? Nós precisamos aprender a colocar, por mais que pareça pouco, coloca nas mãos do Senhor, porque são nas mãos do Senhor que o milagre acontece. Então Jesus pega e resolve tudo isso a ponto de sobrar, ao ponto de ficarem maravilhados, né? Quem não fica maravilhado com um milagre desse? Só que os seus discípulos não. A Bíblia fala lá em Marcos, fala que o coração deles não tinha entendido o milagre, porque o coração deles estava endurecido. O coração deles talvez estava no problema. Ai, Jesus, por que o Senhor mandou despedir? Era mais fácil. A gente deu a solução mais fácil para o Senhor, despede, manda embora. Ai, Jesus, agora a gente vai ter que fazer, meu Deus, o que... O coração deles estava endurecido. Eles não conseguiram assimilar, tanto que tem a segunda multiplicação de pães. Eu e você, com certeza, no lugar deles, vai falar, não, Senhor, a gente pode orar? Deixa a gente provar, Senhor, deixa a gente pegar, a gente pode vir nas nossas mãos, a gente entendeu que não é no nosso nome, a gente vai, deixa, não, mas a mesma situação acontece pela segunda vez, por quê? Porque o coração deles estava endurecido da primeira. Se a gente aprender a tirar os olhos do problema e focar no Senhor, a vida fica mais fácil. Se a gente aprender a separar o pecado do pecador, a gente tem mais compaixão e mais amor pelas pessoas. Não mistura tudo. Não é um whey protein que você está tomando para ir fazer, para malhar, não mistura tudo. Pecado é uma coisa, Deus abomina o pecado, amém? Mas Ele ama o pecador, amém? Aprenda a separar. As atitudes da pessoa que peca, o Senhor abomina, mas a pessoa que peca, o Senhor ama.
Deus, ele não morreu pelos pecados, ele morreu pelo pecador. Só que a gente mistura tudo, e quando a gente mistura tudo, a gente tem IA das pessoas. Mas a gente tinha que ter IA dos pecados dela. Porque a Bíblia fala que esse mesmo Jesus amou eu e você, sendo nós ainda pecadores. Porque ele fazia distinção clara. Ele consegue separar. Os discípulos não conseguiam. Por isso não conseguiram trazer uma solução. Somente quando vem na mão do Senhor, ele consegue. Então a gente tem que aprender a entender que toda vez que surgir uma necessidade, nós precisamos aprender a colocar tudo nas mãos do Senhor. Não são 3 peixes esconder 2, não é 5 pães, 3 pães esconder 2, não é um peixe, não. É tudo nas mãos do Senhor. Amém? Nós devemos começar com o que nós temos, por mais que pareça pequeno aos nossos olhos. Ah, pastor, eu gosto tanto da Bíblia, que a Bíblia, ela mesmo, como a gente está ensinando, ela mesmo se revela por ela mesmo interpreta ela. Aí eu cruzo, né, as histórias na Bíblia. Aí eu pego essa multiplicação de pães e eu me comparo à viúva, né? Que o profeta chega para ela falar, depois da seca ali, estava tendo seca, ela fala, e aí, bom dia, bom dia, e aí o que a senhora tem para comer? Eu tenho um bocado de farinha e um pouco de azeite, a gente vai comer e vai morrer. Ah, é? Faz, sei lá, um pão lá, mas faz primeiro para mim. Que escândalo que isso gerar hoje. Para e pensa. Imagina lá, o pastor vai lá fazer uma visita, em vez de levar uma cesta básica, ele vai e ainda quer comer a última refeição. Que homem mau. Mas era isso que aconteceu, trazido na atualidade. Aí a gente vai entender as palavras de vida eterna. Palavra tem 3 traduções na Bíblia. A Bíblia, quando foi escrita, ela foi escrita em hebraico, aramaico, e vem do hebraico dabar. Tá? Dabar, significa palavra. Depois, quando traduziram para o grego, né? E o novo evangelho, o Novo Testamento foi escrito no grego. Só que para a palavra existem 2 palavras no grego, rema e logos. Olha só que interessante. No Velho Testamento existe quase a proporção de 1 para 10 vezes. A palavra rema é mais escrita, mais traduzida no Velho Testamento do que no Novo. No Novo, a palavra logos, que é a palavra escrita, que pode ser o conhecimento, ela aparece em uma proporção menor, de 3 para 1. Por quê? Porque a palavra rema, ela é uma palavra que é proferida. Ela é uma palavra a qual vem, de repente é um conselho ou é uma palavra direcionada. Exemplo, Deus fala para Moisés, toca o mar com o cajado que ele vai se abrir. O que acontece? Essa era a palavra rema de Deus para Moisés e o povo que estava seguindo. Só que essa palavra se tornou logos para Moisés, porque ficou só conhecimento. Quando ele está diante do mar, ele fica clamando e Deus fala, por que você clama a mim, Moisés? Ele já tinha recebido uma palavra proferida do Senhor. É a mesma coisa assim, a gente vê lá e sabe que tem água na cantina. Todo mundo sabe que tem água na cantina? Você está morrendo de sede. Aí de repente você fala, uau, é racuim água, não tenho. Aí de repente você sabe que tem água aqui, eu não tomo tudo, né? Aí você pode ter a cara de pau e ser ousado. Não? Cara de pau não, ousado, né? Fala, poxa pastor, eu estou com sede. Ou eu posso falar para você, vem e toma, quem está com sede. Essa é uma palavra rema. A palavra logos, você sabe, está lá escrito, água e acuém. Mas isso não gera vida. Isso não mata a sede. De repente fala, olha, está aqui água, quantos você quer? É tanto. Quantos você quer? É uma. Olha, está aqui água, quem quer beber? Essa palavra proferida. Agora, o que acontece mais no Novo Testamento, no Velho Testamento? Por que ela é mais ali escrita? Porque você vai ver várias partes. Assim diz o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor. Era algo direcionado, não é a palavra contada ali, a história, é uma palavra proferida. No Novo Testamento não tem tanto, porque Jesus estava contando princípios e ela é ligada às vezes que ele fala, às vezes que se dá uma direção. Então é muito importante a gente entender isso, né? Eu trouxe uma rasante sobre isso no culto de oração, e eu falei, uau, vamos, né, aprofundar mais e trazer para a igreja. Quando Jesus está lá, saindo do deserto, acontece algo com a vida dele. Todo mundo sabe o que acontece? Ainda em vocês, hein? Ele é tentado por Satanás. Amém? Está no Evangelho, no capítulo 4 de Mateus, descrito em alguns outros. Mas no capítulo 4, depois dele ser batizado, a Bíblia fala que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado.
No verso 4, Satanás chega para ele e fala, no verso 3, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí no verso 4, no capítulo 4 de Mateus, Jesus fala assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra é rema em grego. Por quê? Porque é uma palavra proferida. Se a gente não entende isso, a gente acha, é só conhecimento, é só conhecimento. Paulo vai falar só a letra, ou a lei, mata, mas o Espírito vivifica. Amém? Jesus vai falar nesse mesmo trecho, a gente vai chegar lá, que as palavras que ele estava falando para os seus seguidores, eram Espírito e vida. A palavra de Cristo para mim não pode ser somente um livro que fica ali, ela tem que ser Espírito e vida. Por quê? Porque isso vai gerar em mim vida e vida eterna. Quando nós entendemos isso, fica fácil assimilar. Quando nós entendemos isso, nós não iremos olhar para as circunstâncias. Por quê? Porque a gente pode estar cansado, a gente pode estar frustrado, e Deus fala, lança a rede. É uma palavra rema que Deus está dando para Pedro. A gente vai pegar e vai lançar. A gente tem que vir para o culto e falar, Deus, fala comigo. Quando a gente fala isso? Quando a gente geralmente está em provações, né? Quando está no deserto, né? Aí quando está de boa, tudo tranquilo, a gente dificilmente pede para Deus falar conosco. Não é assim? Agora o que acontece é que se a gente chega a todo culto, todo lugar, todo lugar que eu vou lá, eu estou sensível, Deus fala. Deus fala através de uma criança, Deus fala através de um louvor, Deus fala através de uma folha caindo, porque Deus é real. A gente precisa entender que Deus não fala somente através da palavra dEle, mas a palavra dEle sendo declarada através da criação. A Bíblia fala que a criação exalta e glorifica a Deus, porque se você parar e começar a olhar a criação, as coisas que estão ao nosso redor, não tem como negar que existe um Criador. Se a gente não entender isso, a gente vai para um lado que é tudo sorte, é tudo legalzinho, é porque eu me esforcei. Não. Só existe um que tem palavras de vida eterna. Só existe um que pode multiplicar, e esse é Jesus. A viúva sabia quem era o profeta. Ela fala, tu és homem de Deus. Mas a palavra rema declarada sobre a vida dela é, daqui, faz primeiro para mim. Eu gosto desse versículo, porque fala, da botija não faltará azeite, da panela não faltará farinha. É uma palavra, pastor, é coincidência, não. Ela só tinha o quê? Um pouco. Ela só tinha o quê? 5 pães e 2 peixes. Aí tem outra viúva. O marido morreu, por isso é viúva, tá? Tinha 2 filhos, estava a ponto de ser vendidos, talvez para se pagar. E ela chega no profeta e fala, olha, meu homem temia Deus, né? Mas a gente está em uma situação difícil. O que você tem? Nós temos senão uma botija de azeite. Vai e pega muitas emprestadas. E deita azeite, porque dali o que sobrar, o que você tem, paga, e o que sobrar você vive disso. Ela só tinha 5 pães e 2 peixes, mas houve uma palavra rema sobre a vida dela, vai e pega da sua vizinhança emprestada. Muitas das vezes a gente não quer a rema, sabe por quê? Porque a rema é praticada. A gente quer o conhecimento, logo de mim, vem logo, e a gente sabe de tudo, né? A gente acha que sabe cozinhar, né? Já passou o Masterchef, a sessão do Masterchef. Mas a gente acha que sabe, que a gente tem conhecimento. Mas o rema é você fritar um ovo. O rema é falar, faz aí, frita um ovo. E o rema confronta a gente com o nosso eu, com o nosso querer. Mas a gente precisa entender que o milagre começa através de quando nós cremos na palavra proferida. O pastor foi para aquela época. Sim. Mas Paulo vai falar que tudo que outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Gente, eu pego o ensinamento de Gênesis, eu pego o ensinamento de tudo que é na Bíblia, eu trago para a minha vida. Hoje as pessoas não têm mais uma transparência, têm vergonha, sabe por quê? Do pecado. Essa vergonha começou em Gênesis. Deus não criou Adão e Eva com roupa. A Bíblia fala que eles estavam nus e não tinham vergonha disso. Entrou o pecado, entrou a vergonha, começaram a se cobrir. Hoje a gente se cobre com um sorriso no rosto, está morrendo por dentro, mas a gente coloca um sorriso no rosto, que não resolve nada. É a mesma coisa que aquela folha de figueira. O que resolveu foi o que Deus preparou, através de um sacrifício. Ele fez uma roupa de pele de um animal, foi o primeiro sacrifício na Bíblia,
E aconteceu. Não é através do nosso esforço. Nós precisamos sermos sinceros conosco mesmo e aprender a colocar o pouco. Gente, eu passo situações na vida que são tranquilas, às vezes dá um pouco de frio na barriga, às vezes geram uma situação. O que eu tenho que fazer é colocar nas mãos do Senhor. Eu não tenho o que fazer, eu faço a minha parte eu faço. Mas sabe o que eu faço na parte que eu deveria me preocupar? Eu descanso, eu desfruto da vida que Deus me deu. Não é fazer vista grossa, não é fazer corpo mole, não. Eu faço a minha parte. Eu orei, coloquei diante de Deus o que eu posso fazer com a força do meu braço, com as minhas limitações, com o que eu sei, com o que eu posso. Está aqui. O impossível é com o Senhor. Aí nas suas mãos. Mas até que onde é possível eu fiz. A gente não quer, muitas vezes as pessoas não querem nem fazer o possível. Amém. Olha, eu quero restaurar seu casamento. Amém. Pede perdão para o seu marido. Pede perdão para sua esposa também. Vem o sono do além, né? Tem que pedir conversar, tem que ir lá, tem uma DR lá com a sua esposa, lá vem o sono do além. Amanhã a gente conversa e nunca chega esse amanhã. Por quê? Deus deu a direção, a gente sabe, mas a gente não quer colocar em prática. Eu achei a frase certa. É depois de você afundar muitos navios, para de colocar a culpa no oceano. Para. Afundou um, não, é o inimigo. Afundou 2, não, é as pessoas. Afundou 3, não, é o chefe da fábrica. Afundou 4, não, é o vizinho. Para, gente. Para. Assume a responsabilidade. Presta atenção nisso. O nosso orgulho, que não deveria ser nosso, mas o nosso orgulho nos priva de desfrutar coisas que era para a gente estar vivenciando há muito tempo. Já era para mim estar desfrutando, mas o meu orgulho não deixa. Já era para mim estar vivenciando, mas o meu orgulho não deixa. Pega esse orgulho, rasga, pisa no chão e tripudia em cima disso. A gente tem que tomar o exemplo de Jesus. Ele, sendo o mestre, lavou os seus pés dos seus discípulos. Gente, e não eram os pés limpinhos, igual a gente faz aqui, eram os pés tudo cacorento, tudo cheio de sujeira. Não era o pé de pessoas somente que amavam ele, era o pé de Judas, que ia traí-lo. Era o pé de Pedro, que ia negá-lo. A gente coloca desculpa e não podemos mais viver assim. Assume a responsabilidade, aprenda com o nosso Senhor. Ah, pastor, mas está tão difícil, mas o que você tem? Ah, é só. Para você pode ser só, mas para Deus é o início do milagre. Ah, eu só tenho uma botija de azeite. Ah, deixa lá. Ah, eu só tenho um pouco de farinha. Ah, eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Coloca na mão do Senhor, aprenda a colocar na mão do Senhor. Ana só tinha murmuração. Só tinha murmuração da concorrente, da Penina. Ana só tinha frustração. Tinha a outra esposa e tinha o marido tão sábio, né? O marido de Penina de Ana era tão sábio, de Penina também. Aí ele vai e vem, em vez de ele chegar e falar, uau, Ana, que foi? Eu não tenho filho. Ele pega e fala para ela, não sou eu melhor do que 10 filhos. Então, nessa hora dá vontade de socar, esganar. A insensibilidade, maridos. Põe a mão no seu coração assim e fala, me dê mais sensibilidade, Senhor. A gente tem que ser sensível, por quê? Porque nós estamos lidando com o que há de mais sensível. Elas são a menina dos olhos de Deus. Elas são um vaso frágil. Amém? Capite? Estão entendendo? Aprenda a pegar o que você tem e colocar nas mãos do Senhor, ok? Nós precisamos aprender a não nos queixar daquilo que nós não temos. E nós precisamos aprender a dar graças a Deus por aquilo que temos. Por quê? Porque com isso nós vamos ter um coração grato, com isso nós vamos conseguir colocar a nossa vida e aquilo que nós temos na mão do Senhor, sabe o que acontece? Ele multiplicará.
Ele multiplica. Mas Ele multiplica quando não tem murmuração. Mas Ele multiplica quando nós sabemos dar graças. Graças a Deus que eu tenho um punhado de farinha aqui, um bocado de azeite. Graças a Deus que eu só tenho essa botija de azeite. Graças a Deus que eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Por que eu estou comendo pão e peixe e o outro lá está comendo caviar? Talvez ele vai comer caviar e não vai para o céu, irmão. Melhor você escolhe. Quer comer caviar e não ir para o céu? Ou você quer comer 5 pães e 2 peixes para o céu? E Deus é tão poderoso para dar. Quando eu leio na Bíblia que Ele é poderoso para conceder o desejo dos nossos corações, quando eu leio na Bíblia que Jesus falou: olha, discípulos, vocês estão me seguindo até agora, vocês não pediram nada em meu nome, peçam para que a vossa alegria seja completa. Que Deus é esse? Que Jesus é esse? Aprenda a não se queixar, mas aprenda a dar graças por aquilo que nós temos, porque com isso nós entramos por um caminho onde Ele pode multiplicar nas nossas vidas. Porque tem coisas que não adianta Deus multiplicar, que vai multiplicar só a murmuração, vai multiplicar só tudo, e não vai ter um pinguinho de graça, de gratidão ali. Então nós precisamos aprender a dar graças a Deus por aquilo que nós temos. Aí a gente vai ver, Jesus, Ele alimenta a multidão, Ele sacia ali, ensina o povo, né? E depois Ele sai. Ele deixa a multidão. No verso 15, Jesus, verso 15, capítulo 6, Jesus, sabendo que viriam arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou-se a retirar sozinho para o monte. Talvez eu, no lugar dele e você, a gente, eu sou o rei. Não. Porque ele sabia o que ia causar, isso ia causar muita morte. Por quê? Imagina aquele povo aclama e sai. Jesus não estava vindo falar de um reino físico, Ele estava vindo falar de um reino futuro, que tem princípios que podem ser aplicados nesse mundo, amém? E o que acontece? Se Ele é aclamado rei, isso poderia gerar uma revolta e Roma vir massacrando. Não era isso que Jesus queria. Por isso Ele se afasta, fala: olha, calma, não chegou minha hora. Ele pega e sai, e o que acontece? Ele vai sozinho. Porque é gostoso você estar ali, é gostoso você estar naquele momento onde você é ovacionado, onde você é reconhecido. Não é gostoso quando você é elogiado, quando as pessoas falam: uau, que comida, uau, que mulher, uau, que homem, uau, que cabelo, uau, que roupa. Você, uau. Jesus não teve problema com isso, a multidão, Ele pegou e se afastou. A gente tem que aprender com isso também, entende? A gente tem que aprender a saber quem nós somos. A Bíblia fala que nós não devemos pensar nem mais e nem menos do que convém. Também não é para ser um negócio, não sou nada, eu sou um zero à esquerda. Não, você é filho de Deus, comprado pelo precioso sangue de Cristo. Você é criado à imagem, se tornou filho, foi criado à imagem e semelhança dEle. Você não é para sentir a última bolachinha do pacote, mas também não é aquela última também que fica toda detonada, amassada, toda quebrada, que ninguém quer. Não, pensar o que convém, nem mais, nem menos. Jesus sabia disso. E Ele sabia que isso ia trazer problema para eles, causado através de Roma. Jesus não deixou se impressionar pelas multidões. Imagina, a multidão queria arrebatá-lo para fazê-lo rei. Imagina, ele está lá e todo mundo: uau, você é o cara, você é o cara. Ele não deixou se impressionar com essa multidão, mas Ele saiu, deixou a multidão e foi com seus discípulos. Os outros evangelhos contam, Mateus conta e Marcos conta, que Jesus os forçou a entrar no barco. Por quê? Porque Jesus queria dar uma experiência. Eles estudaram lá a lição da fé, da multiplicação dos pães, agora Jesus queria prová-los. Por quê? Porque havia uma tempestade. Ele não estava sendo inconsequente, porque Ele sabia que Ele ia andar sobre as águas e ia ter um encontro. O que acontece? Eles entram no barco, o mar tem toda uma revolta, aqui não conta, mas essa é a história onde Jesus vem sobre eles andando sobre as águas. Aqui só fala que Ele entrou e o mar se acalmou. Mas em outros evangelhos fala que eles tiveram medo porque pensaram que era um fantasma, e Pedro pergunta: és tu mesmo? Se és tu, vem ter comigo. Jesus lança outro rema: vem. Em cima do rema nós andamos sobre as águas. Em cima do conhecimento da palavra, fala: não, o corpo é pesado, o mar não vai aguentar, eu vou afundar. Em cima da palavra de conhecimento somente, vem o medo. Mas em cima da palavra de Deus,
Nós caminhamos, pastor, mas ele afundou, porque ele tirou os olhos daquele que tem a vida eterna e olhou para as circunstâncias. Nós temos que aprender a fazer o contrário, tirar os olhos das circunstâncias e olhar para Jesus. Você quer ter paz? Você quer ter confiança? Você quer continuar caminhando sem parar? Olha para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele coloca, ele assina o ato de fé nos nossos corações e ele vai consumando através do momento que nós vamos caminhando. O autor e consumador, ele mesmo vai testificando. Nós não podemos ficar parados. Diante das circunstâncias, não fique parado, porque o que o diabo quer, sabe o que o diabo quer? Só apertar o pause na nossa vida. Se apertar o pause na nossa vida, a gente vai ver as coisas acontecerem e falar, Deus gosta mais dele, olha lá, fulano casou, fulano está criando uma empresa, olha lá, fulano foi viajar ao Brasil. E a nossa vida parada, solta hoje esse pause. E vai na velocidade da sua fé. Você não precisa acompanhar as pessoas, você precisa acompanhar aquele que te chamou. Jesus, ele tem um modo de agir com as pessoas. É igual na igreja, tem pessoas de mais fé porque tem mais convivência com Deus, tem pessoas que estão se chegando agora, amém? Tem pessoas que têm mais tempo de cristão, tem pessoas que estão se chegando agora. Eu não posso exigir de uma pessoa aquilo que eu tenho, que eu sei. Eu não posso chegar e exigir de uma pessoa, pegar e falar, vamos fazer um jejum aí de 40 dias? Não, por quê? Porque talvez ela tenha um trabalho, ela não consiga. Eu não posso chegar e exigir, olha, vamos fazer isso, porque ela não consegue. Deus entende isso e respeita. Então, onde eu tenho que olhar para o meu Criador e ir aprender com Ele e fazer isso com as pessoas. Isso é em casamento, isso é em relacionamentos, isso é com os filhos, isso é na igreja. Jesus entende isso e respeita. Mas quando a gente aprende a tirar os olhos das circunstâncias e olhar para Jesus, tudo começa a ficar mais tranquilo. O diabo vende uma lupa ali na esquina. De graça, ele nem vem, ele dá de graça. Ele pega e transforma o nosso problema desse tamanho e faz com que o nosso Deus pareça que muitas das vezes seja assim. E é o oposto disso, é o contrário disso. Esses dias a gente estava limpando aqui, eu falei, olha só o grão, né? Imagina o planeta Terra, sendo um grão, imagina a galáxia sendo o tamanho da igreja, só que não é. É muito mais, eu falo, gente, a gente se preocupa com tanto, tem um Deus que tem tudo isso no controle dele. Eu falei, é loucura a gente pegar e ficar preocupado com isso. Olha só, a imensidão, por isso que a criação glorifica a Deus, testifica a Deus. Eu tenho que olhar, uau, se um Deus que conseguiu deixar a terra, gente, se a terra fosse 2 metros, 5 metros mais perto do sol, a gente não aguentava. Isso não é Big Bang, isso é Deus que cria. Se ele fosse um pouco mais para cá, a gente não. Então, se eu consigo enxergar isso, fala, uau, Deus consegue controlar todas as coisas, eu vou descansar nele, eu vou confiar nele. Então, nós temos que aprender isso. Aprenda a não se deixar levar, se impressionar com as multidões. Aprenda a saber quem você é e pensar o que se deve ao seu respeito, nem mais e nem menos. Hoje existe até uma popularidade em relação a Jesus, né? É legal ser gospel, é fashion. Só gospel, tudo é gospel, né? Tudo é gospel, tudo é gospel, tudo é gospel. Muitas pessoas querem, né? É legal estar na igreja, é legal falar que você é cristão, mas muito poucos querem tê-lo como Senhor e Salvador. Porque é aí que o negócio pega. Se é o Senhor, se Ele é o Senhor da minha vida, eu posso estar todo mundo, a galera tudo indo para a esquerda. Jesus fala, não, você vai para a direita. Quando eu assumo Ele como Senhor da minha vida, eu tenho que pegar e fazer simplesmente isso. E as coisas acontecem. Eu já contei várias vezes um compromisso que eu tinha com Deus. Isso com as pessoas, seja limpar a casa dele, seja o sode da célula. Eu honrava, opa, mas está todo mundo indo para o churrasco aqui. Opa, mas é o seu dia, Adriano. Mas é o seu dia, Adriano. Então vá lá. Eu não ia reclamando, murmurando, eu ia feliz, porque eu sabia que aquele dia já estava marcado. Isso é escolher Ele como Senhor. Agora é fácil a gente pegar e esconder, né? A gente esconde, não, agora eu sou menino, não sei. Não, agora eu sou cristão, não, pastor, conta comigo, eu assumo responsabilidade. Mas para o que interessa, a gente pega e esquece, não, nós carregamos um nome. Se você entender isso de uma vez por todas, que você carrega um sobrenome, e muito importante, meu nome tem 4 partes, Adriano Roberto Maeda Nossi, Filho de Deus.
aonde eu carrego, eu sou filho de Deus. Eu procuro respeitar e honrar esse nome mais do que os outros. Só que se eu respeitar mais do que os outros, consequentemente eu vou estar respeitando o nome do meu pai e o nome da minha mãe. Eu entendo que eu tenho uma nova filiação. Eu entendo que eu sou uma nova pessoa. É assim ou não é? As pessoas não estão de olho na gente ou não? Pode as pessoas lá de outras religiões fazer o que quiser, mas você fez um negocinho, você não é crente? Você carrega um sobrenome, irmão, é por isso. Suas vestes são limpas no sangue do Cordeiro, é por isso. Quem está tudo preto, quem está tudo sujo, uma manchinha não faz diferença. Agora coloca uma roupa branca e vê. Não é quando nós comemos, colocamos a roupa branca que espirra o molho de macarrão? É assim. Você fica preocupado? Está de preto, está com a roupa da fábrica, nem preocupa. Mas está com uma roupa limpa. Você está com as vestes limpas pelo sangue do Cordeiro, lavadas no sangue do Cordeiro. As pessoas reparam. É por isso. Então, muitos só querem Ele pela cura, pelas necessidades supridas, ou serem tiradas de situações difíceis, em que elas mesmas se colocaram. Não querem Jesus como Senhor e Salvador. Porque os que são do Senhor perseveram, que são do Senhor o adoram, que são do Senhor glorificam. Ah, pastor, mas fulano diz, irmão, não é da sua conta. Ah, pastor, mas... A Bíblia fala que cresce o joio e o trigo. E essa função minha de podar não é minha, porque eu posso errar. Eu posso errar, em vez de tirar um trigo, em vez de tirar o joio, tirar um trigo. Essa função é dele. Ah, pastor... Mateus 7 deixa claro, irmãos, olha, profetizaram, expulsaram o demônio, curaram. Eu não conheço, é problema dele. Sabe qual que é o problema nosso? É o nosso problema, não é nosso, é o meu problema. Não é um problema nosso. É o meu problema, é o seu problema. O Evangelho é para ser aplicado na sua vida. Eu já falei isso outro dia. Não é para ser aplicado na vida do irmão. É para ser aplicado na sua vida. Ah, mas o irmão está com cisco. Você também tem um, irmão. Não queria falar não, mas você tem um também. E quando você vê no olho do irmão, ele aumenta. Você tem um cisco. Sabe quando começa a se destacar, as pessoas começam a ver? Quando você olha do irmão, ele aumenta. Sabe quando as coisas começam a dar ruim e começam a bater o martelo sobre a sua vida? Quando você julga. A Bíblia é clara, não julgueis, para que não sejais julgados. Teve um dia uma pessoa que veio, ela não está mais na igreja, aí ela veio pedir um conselho, eu ingênuo, inocente, novo na fé, fui dar um conselho do coração, ela perguntou, por que minha vida acontece assim? Eu falei, porque você julga. Aí ela foi um pouco ríspida, né, Dura? Falei, só falta em língua estranha agora para ser uma profetada. Eu estou firme no Senhor, há 20 anos. E era a solução. Eu era novo convertido, talvez podia colocar uma florzinha aqui, né? Mas ela perguntou qual era o problema, eu falei, o problema é esse. Você quer a solução? Para de julgar. Simples assim. Eu via julgando o filho. Ah, porque é filho de fulano. Ah, porque na minha família tem aquela mulher que tem mãe de 2 filhos. De 2 maridos diferentes. Gente, acontece certinho. É triste ouvir isso. Por quê? Porque julgou. Com a mesma medida que medir, os medirão. É a palavra de Deus. Quer não ser medido? Não meça. Simples assim. Simples assim. Então as pessoas querem só para soluções, mas não querem como Senhor e Salvador, e isso que é errado. Ah, pastor, por que está difícil converter? Porque as pessoas só querem as bênçãos. Eles não querem o autor da bênção, porque eles pensam que essa vida é só aqui. E esquecem que existe uma eternidade pela frente. Quando a gente compreende isso, eu vou querer a eternidade, eu vou querer aquilo que tem mais. E Jesus fala, eles não quereis vir para terdes a vida. É simples assim, Jesus tem palavras de vida eterna. Como eu sei disso? Coloque em prática. Sabe o que mais me entristece em aconselhamento? Pastor, eu estou passando essa situação. Aí você vai, você ora, medita, pede ajuda de Deus, Espírito Santo. Faz isso, irmão. Faz isso, irmã. Não faz. Tem um processo. Você tem que colocá-la em prática. Graças a Deus, eu sempre vou procurar aconselhar segundo o respaldo da Bíblia. Tu já está conversando com uma pessoa e falou, pastor, por que você está falando isso? Eu estou falando isso, irmão, porque isso é o que a Bíblia diz. Eu posso falar da minha vontade, da minha emoção, e depois você dá errado para você, e você vir falar, o pastor falou.
E aí? Ou eu posso falar aquilo que é difícil de ouvir, como estava sendo essa situação do capítulo 6, mas são palavras de vida eterna. Ninguém gosta de ouvir a verdade. E a gente foge dela. A gente foge do espelho, a gente foge da balança, a gente foge de tudo. Enquanto a gente não aprender a encarar, e fala, não, essa é a realidade. Ela pode melhorar, irmão, olha só as boas novas. Ela pode ser mudada. Mas se a gente não aprender a encarar, a gente vai querer só a graça e vai não querer a verdade de Cristo, que é a palavra dele, mas é a verdade que liberta, é a verdade que cura. Palavras de homem, você está bem, não está tão mal assim. Não, irmão, seja sincero, está mal. Procura um médico, vai procurar ajuda. Meu casamento, não, irmão, seu casamento está ruim sim. Olha só, assim quanto tempo? Não, irmão, sua finança está ruim sim. Você está conseguindo juntar dinheiro? Não, nem isso é o mínimo. Você não consegue nem sair das contas. Tem que ser sincero e falar. Mas é mais fácil falar palavras de vidas curtas. Não, vai dar certo, você é lindo e amado. Não, você pode ser tudo isso, mas com palavras de vida eterna. Amém? A grande maioria não quer colocar em prática os ensinamentos que geram vida. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Quando nós nos achegamos a Cristo, gera vida, irmãos. Quando ele fala que veio para dar vida e vida em abundância, é uma vida nessa terra e numa vida por vir. Nós precisamos entender isso, não espiritualiza igual Maria. Não, Senhor, no dia da grande ressurreição. Maria, Marta, crê em mim que Lázaro vai ser ressuscitado. Senhor, sim, naquele grande dia, não. As pessoas querem espiritualizar, Tem coisas que não são para espiritualizar, tem coisas que são. Tudo é espiritual, sim. Mas em tudo é para a gente espiritualizar. Sai dessa vida e aprende a discernir o que se deve ser discernido. As coisas espirituais, as coisas da carne. Aí você vê Jesus ensinando novamente uma multidão, né? Pela graça ele alimentou, pela verdade ele alimentou com a palavra dele. Só que o povo só queria comida, não queria verdade. É triste isso. E isso não deixou de acontecer, isso acontece nas nossas vidas, não só com Deus. As pessoas querem só os benefícios, mas não querem compromisso. Se a gente entender que a igreja é a noiva, eu tenho compromisso com o noivo, e o noivo é ciumento, o noivo é sério, é bravo, e ele quer uma noiva linda e adornada. Quem ontem recebeu sua esposa toda diferentona, bonitona, né? Eu pensei, estava vindo com a pastora, tem gente que nem vai dormir essa noite, né? As mulheres, vai ficar acordada para aproveitar a maquiagem, né? Mas teve gente que eu falei, uau! Por quê? Porque de repente é uma falta de amor próprio, como foi ministrado aqui. De repente é uma atenção às coisas que não são espirituais. Gente, por que tem muito divórcio? Vai em uso de doutrinas e costumes, não raspa a perna, não raspa as axilas, vamos falar as axilas. Fica tudo, não cuida, não passa uma maquiagem, não faz, gente, vai olhar para fora mesmo. Não é espiritual isso. Isso é beleza, isso é amor próprio, isso é você cuidar de você. Então as pessoas pegam e misturam tudo. E Jesus sabe, aleluia. Verso 26. Jesus é lindo e fala assim, volta aqui para o texto. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Jesus, a gente não engana ele. A gente pode enganar as pessoas, mas Jesus sabe da fonte aqui, do princípio do nosso coração, né? Não se iluda. Imagina você lá, talvez nós lá que lideramos, uau, a multidão veio aqui porque gostou dos meus ensinamentos, uau, não, bobinho, eles vieram porque teve pão de graça, e aliás, isso era um modo de Roma controlar o povo. Diz que havia cerca de 93 dias no ano de festas, para se comemorar festas, jogos, circos, teatros. Por quê? Porque era mais barato para Roma. É mais barato para Roma dar pão e circo, segundo o ditado, do que ter que controlar uma guerra ou prender. Vamos entreter o povo. Você conhece, né? Alguns políticos fazem isso. E pior que entreterem com promessas.
Roma não, Roma era mais generosa, deixa o povo trabalhar, deixa o povo cultuar o Deus deles ali, né? Mas a gente que manda, é para nós que vocês têm que pagar imposto. Era isso que Roma fazia. Então, quando o povo vem e chega a Jesus, pelo menos dá pão. Os ensinamentos dele é um pouquinho chato, né? Mas é um pouquinho duro. Mas tem pão de graça? Vamos lá, gente. Tem pão de graça? Vamos. Até o ponto de Jesus pegar e apertar. Duras palavras, quem poderás ouvir? Jesus sabe quem tem na multidão. Jesus não procura quantidade. Jesus procura pessoas que sejam como a noiva, que tem um compromisso. Jesus não se ilude com a multidão. Quando a gente inaugurou a igreja de Randa, não tinha ar-condicionado. Imagina, inaugurou no começo do verão, julho. Estava ali, eu sabia que não era todo mundo que ia estar ali, porque tinha acontecido uma situação triste. Eu sabia que não era todo mundo ali que eu poderia contar. O dia que saiu o fermento e abaixou e ficou só o bolo, eu olhei para minha esposa, já contei essa história, contei eu, ela e mais 3 casais. Na inauguração tinha 50. Uau, que legal, vamos arrebentar. Não, a gente não pode, a gente tem que ter o pé no chão, em cima da palavra da rocha. Porque vai, não, tem coisa que é espuma, gente, vai sumir. A gente tem que se apegar ao que é verdade. Quem tem palavras de vida eterna? Quem tem a palavra de verdade? Jesus, é Ele que nós temos que pegar. E Jesus sabia disso, é tão engraçado. Aí Jesus pega e fala: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. O Filho do Homem vos dará. Aí eles entenderam errado, Jesus estava falando de coisas espirituais, aí eles pensam que era pelo fazer, não é pela obra que nós somos salvos. Aí eles começam a questionar: o que nós temos que fazer então? O que nós precisamos para fazer a obra do Senhor? É esse Ranaxi que estava tendo aqui, gente. Verso 28. Perguntaram para eles: que faremos para executar as obras de Deus? Aleluias. Jesus respondeu. Jesus deu um chute na canela assim: a obra de Deus é essa, creio em mim. Não é fazer. A gente pode fazer e desfazer se não crer nele. Ou a gente pode não fazer e crer nele, que foi ladrão na cruz. Mas porque nós cremos e nós temos vida e tempo disponível, nós fazemos. Amém? Você vai chegar no céu, você vai ter uma pedrinha. Aquele ladrão na cruz, infelizmente, não vai ter. Não vai ter. Está no céu? Está no céu. Mas ele não vai ter, porque não teve tempo de fazer nada. Amém? E eles pegam e continuam. Isso, um povo que estava seguindo Jesus. A conversa começa no meio da multidão, depois vai parar dentro da sinagoga. Então que sinal miraculoso você faz para que a gente creia em você? Se a gente não tomar cuidado, a gente vem assim com o coração assim em algumas situações, algumas circunstâncias na vida. Está tudo bem, começa a apertar o negócio. Que sinal que faz para ser crente ainda? Que sinal que você vai fazer para mim continuar indo na igreja? Gente, não precisa fazer sinal nenhum. Um dia ele morreu naquela cruz por amor a mim e você, para nos dar salvação. Isso já é suficiente. Quando eu continuo caminhando com ele, as coisas começam a acontecer. Só tem a agregar, só tem a somar. E esses homens perguntam e continuam discutindo. Que farás? Moisés nos providenciou o maná. Mas Jesus tem que ser bem curto, ok. Primeiro, não foi Moisés, foi meu pai. Foi Deus. Sobre a vida de Moisés. Segundo, comeram e morreram no deserto. Eu sou o pão da vida. Aí Jesus pega e dá aquela parte mais difícil. Olha, eu sou o pão vivo. E ele fala isso 7 vezes que desceu do céu, para mostrar a divindade dele. Eu sou aquele que desceu do céu. E ele fala. Aí começa a ficar mais dura a conversa quando ele fala assim: aquele que não comer ou beber do meu sangue, não tem parte comigo. Alguns acreditam que ele estava falando, se referindo à ceia, pode ser ou pode não ser, mas ele estava falando de comer a palavra que ele estava liberando. A palavra que era o pão vivo, que não saciaria somente um momento, mas saciaria para a vida eterna. Às vezes a gente está lá, tem um banquete, e a gente está morrendo porque a gente não quer desfrutar desse banquete. Às vezes está lá a fonte para sermos saciados, mas a gente fica mendigando, onde só está em goteira. Foca hoje na fonte certa. É tão ruim quando você encontra pessoas que ficam mendigando atenção, mendigando amor. É ruim por quê? Porque são pessoas que sofreram.
É ruim por quê? Porque são pessoas que de repente sofreram e passaram por situações difíceis. Ponto. Hoje existe um Deus que a ama. Hoje existe uma fonte inesgotável de amor. E ela não para de jorrar. Se você não empreender, não entende isso ou não sabe, hoje eu quero te apresentar Jesus. A fonte inesgotável. Ou eu posso escolher ficar com a minha canequinha mendigando. Aí ganha um sorriso. Alguém falou que está lindo. Tira essa canequinha, deixa hoje no altar aqui. Essa canequinha, Bartimeu fez isso. Quando ele fala que a Bíblia que ele largou a capa, era uma capa dada pelas autoridades que dava o direito dele mendigar. A gente precisa largar disso. Se Jesus é a fonte, Ele é a solução, para que eu quero mais isso? Ele largou. A gente precisa ter atitudes de fé. Ação da fé. Porque nós temos fé em Deus, nós temos que ter atitudes. Pedro estava lavando a rede porque tinha deixado o barco. Quando foi para o mar alto, ele tinha a rede para lançar. E aí? Não, esse casamento tem mais jeito. Não, esse filho não tem mais jeito. É? Talvez é a partir daí que Deus quer começar. Esse negócio está falido, não tem jeito. É? Talvez é daí que Deus quer começar. Não entrega 50. Não entrega 90. Entrega tudo. A botija era tudo. O bocado de farinha e de azeite era tudo. Os 5 pães e 2 peixes era tudo. Mas eles pegaram e colocaram na mão de Deus. A gente precisa entender e fazer. Aí depois começa a transcorrer a conversa, você vai ver em casa. Eles começam a pedir sinais e eles começam a confundir, como eu falei, a fonte da provisão e dos milagres. Associam a homens. Eu tomo muito cuidado com isso. Pastor, não. Eu sou só um facilitador. Eu sou só um canal. Quem faz é Ele. Porque é fácil a gente puxar para nós. Não. Eu sou o homem que ora e Deus responde. Não, você também é o homem que ora e Deus responde. Talvez na maioria das vezes não. Mas Ele responde. Porque Ele é fiel. Ele responde. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? Então não confunda a fonte da provisão, do milagre. Não associem a homens aos quais não tem poder nenhum de salvar ninguém. Ninguém. A gente precisa lembrar que sempre é o Senhor. Foi o Senhor quem proveu. Onde Cristo ele vai declarar que Ele é o pão da vida, como eu falei, que desceu do céu. Jesus ele começa a trazer ensinamentos espirituais e o povo estava discernindo. O povo estava discernindo errado, porque eles começam a questionar. E é interessante, e é isso que muitas das vezes acontece, né? Nessa multidão, haviam dentro dessa multidão pessoas que procuravam Jesus. Quando Jesus atravessa o lago, quando Jesus dá a volta, a multidão chega e encontra Jesus porque eles estavam procurando, com o interesse errado. Por isso que Jesus vai falar, vocês se esforçaram tanto por causa de um pão que mofa, que endurece daqui 3 dias, se esforcem pelo pão vivo, pelo pão que dá vida. Aí depois você vai ver nesse meio da multidão, eles murmurando contra Jesus. Jesus sabendo de tudo. E só dando as dicas. Depois você vai ver uma multidão discutindo entre si. Quem ele pensa que é? Quem é ele? Não é o filho de José e Maria? Não é o filho de... Não tem ele e os seus irmãos lá? Não é filho do carpinteiro? Eles não entendem. Depois você vai ver no meio dessa multidão partindo um monte. Só ficou 12. Nós precisamos entender o que Pedro disse quando ele foi questionado. Para quem iremos, Senhor? Se só Tu tens a palavra de vida eterna. É essa palavra que gera vida. É esse rema. Não a palavra de conhecimento, mas a palavra proferida para nós. A palavra que é liberada para nós. A palavra a qual Deus deu para Moisés, a palavra a qual Deus para várias situações que foram mudadas no decorrer da história, é a palavra que Deus deu para Pedro. O conhecimento, a palavra logo estava lá sendo ensinada. Jesus ensinando. Aí quando ele fala, vai ao mar alto, começou. Mar alto representa a profundidade, profundidade representa a intimidade. Onde anda a nossa intimidade com Deus? Com águas que dão aqui nos artelhos, águas que dão no joelho, águas que não dão pé. É a gente quem escolhe. É a gente quem escolhe. Agora, uma coisa eu te garanto, quanto mais profundidade, quanto mais alto for o mar, mais confiança nós temos em Deus. Às vezes as pessoas perguntam, pastor, por que você não está? Porque eu confio em Deus.
simples assim. Pastor, como é que está? Confie em Deus, irmão. Descansa em Deus. Deus vai fazer. E se Ele não fizer, a gente faz igual a Sadraque, Mesaque e Abednego. A gente não vai se prostrar. É simples assim. É simples assim. Então, nesse único sermão, Jesus perdeu a maioria dos discípulos dele. Porque ele fala a verdade. A verdade dói, irmãos. A verdade confronta. É engraçado como a gente foge, né? Outro dia a pastora falou, como é que foi o exame médico lá que você chamou no Roquém de Oligo? Você, não, parece que eu posso estar com indício de diabetes. Falou, para com isso, parece nada, você está... tu dizes, né? Mas a gente quer contornar, a gente quer florear, a gente quer enfeitar, encara logo. Encara logo. Quanto mais você encarar, mais fácil é. Está precisando mudar? Muda. Está precisando ficar quieto? Fica. Está precisando economizar? Economiza. Está precisando perdoar? Perdoa. Senão o abismo se abre, irmãos. Não adianta nada a gente sair com a palavra rema aqui e a gente não colocar em prática. O abismo faz isso, ó. Quantas pessoas que eu conheço falam, pastor, eu senti, tão lindo, né? Então faz, irmão. Não, amanhã. Aí você pergunta amanhã, não, eu fiz semana que vem. O abismo só vai aumentando, irmãos. Ao ponto de chegar, isso é bíblico. Moisés recebeu uma palavra rema de Deus. Aí está lá confrontado, vê o mar, vê a impossibilidade. Senhor, foi Moisés. Ele estava orando. Ô Moisés, o que você está orando, clamando a mim? Moisés, tem tempo de orar, igual o Eclesiastes fala, tem tempo para todas as coisas. Moisés, agora é a hora de você tocar, agora é a hora de você colocar em prática. Nós precisamos entender isso e discernir. Tem coisa que você tem que clamar, você vai clamar, tem tempo que você vai ter que colocar em prática. Amém? É mais fácil nós acreditarmos no que as pessoas dizem, nas mentiras do diabo, do que nas verdades de Deus. Deus fala para você, eu sou contigo, eu vou abrir a mar, eu vou te dar, amém. A gente faz igual Marta, igual Maria, amém, Senhor, né? Que bonitinhas crentes, né? Não, Senhor, amém, no grande dia do Senhor. Irmãos, é para agora. No céu não precisa de cura, no céu não precisa de restauração, no céu não precisa de provisão, no céu não precisa de milagre. No céu não precisa nem de sol e lua, porque Ele vai clarear tudo. No céu não precisa nem de noite, irmão, porque a glória dEle vai clarear tudo. A gente tem que desfrutar nessa terra. Amém? Então não se preocupe com as pessoas. Jesus não se preocupou em perder seus seguidores. Espera aí, pastor, como assim? Porque Ele estava ensinando a verdade. Uma verdade que doía. Amém? Então, quando chega nesse ponto, ele pergunta aos seus discípulos, concluindo o capítulo 6. À vista disso, eu gosto dessa coragem de Jesus. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Ele não chegou e falou, por favor, Pedro, mesmo que você traia, mas fica comigo, Pedro. Mesmo que você bata em mim, fica comigo, Pedro. Isso é carência. Jesus, uma coisa que ele não tinha era carência. Jesus, ele sabia quem ele era. Quando nós não sabemos e não temos a palavra de vida eterna, quando nós não temos a palavra que gera vida, nós temos uma carência, essa carência não vai ser suprida, não pode ser suprida nas pessoas. Imagina Jesus mendigando seus discípulos, só tinha 12, a igreja dele estava desmoronando, a igreja com 5.000 pessoas, tudo lá, legal, aí daqui a pouco ele pega, um outro sermão, aí todo mundo vaza. Imagina ele, por favor, presbítero Bruno, não saia, por favor, fique, por favor, não, o louvor, imagina, por favor, a gente não quer ficar no playback, por favor. Por isso que às vezes a minha posição é dura, por quê? Porque eu não preciso mendigar, Jesus não mendigou, eu prefiro falar o amor, a verdade com amor, do que falar palavras que só vão satisfazer o ego. Nós não podemos isso. Aí Jesus pergunta, porventura não quereis vós retirar também? Ele é um cara, ele não tem medo. Ele não quer, Pedro? Vai, Pedro, Tiago, Mateus, João. Vai, André, vai. Vocês não querem ir? Você é duro demais? Aí Pedro, né, com toda a graça, sabedoria, discernimento, que era, né, dava os relances. Ele fala, Senhor, para quem nós iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna.
Pedro tinha os defeitos dele, irmãos, mas ele sabia onde era a fonte. A gente às vezes pode ter mais defeito que Pedro, menos defeito que Pedro, pode até tirar sarro de Pedro que afundou, mas nós devemos muito mais que Pedro saber onde tem palavras de vida eterna. Ah, pastor, você fala tudo isso, é difícil de discernir. Sim, muitas coisas são. Paulo fala isso. Paulo fala na sua carta aos Coríntios, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, aliança com Cristo, não da letra, não da lei, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém? João 6,63, Jesus fala, o Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, ele sabe, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Nós então precisamos saber aquilo que vai gerar vida, aquilo que vai gerar transformação e aprender a aceitar. Então, não despreze aquilo que você tem. Aprenda a ser grato e dar graças a Deus. Quando você tem um coração grato, Deus, você está abrindo uma porta onde Deus pode operar milagres. Ah, só tem essa empresa, esse salão aqui, essa cadeira velha, só tem... Gente, só tem esses clientes. Obrigado, eu tenho um cliente. Ah, só tem aquele carro velho, só tem... Gente, não faz a diferença nenhuma. O carro velho, o carro novo vai te levar para o mesmo lugar. Vai pagar o mesmo preço da gasolina. Aprenda a dar graças àquilo que você tem. Aprenda a valorizar quem está ao seu lado. Aprenda a valorizar as coisas que Deus tem confiado. E a receber a palavra rema, buscar a palavra rema. Mais uma vez, para a gente encerrar, o que é esse rema? É a palavra proferida, é a palavra que quando Deus fala aos nossos corações. É ela que nos proporciona o milagre. A palavra escrita é boa que traz conhecimento, mas a palavra proferida, a palavra rema, ela gera vida. Para onde nós iremos, só tens a palavra de vida eterna. Quando Jesus falou, diante de toda circunstância, ele estava falando para Satanás. Satanás, eu não preciso provar nada para você. Às vezes a gente acha e entra num caminho que tem que provar, não preciso provar nada para ninguém. Por isso que a minha vida é bem transparente, é um livro aberto. Por isso que nem tem brinco, né? Não tem janela, não tem cortina em casa. Nossa, a vida é brincadeira na sala, tá? A gente vai colocar. A gente não tem o que temer. Eu não tenho o que temer em Deus. Eu não tenho o que esconder em Deus. Porque eu não estou debaixo da acusação do pecado para ficar me cobrindo com folha de figueira. Eu estou andando no caminho, na vida que Deus me proporcionou, onde há liberdade, onde há vida. Somos nós quem escolhemos. Você pode entrar por esse caminho de ter que provar as coisas para as pessoas, ou você pode entrar pelo caminho, talvez essa fila seja menor, de ser confrontado com a verdade e ouvir a verdade, mas a palavra que gera vida eterna. É nós quem escolhemos. Sai dessa fila hoje, onde precisa de repente se esconder atrás de um sorriso, onde precisa provar, onde de repente se aprender ao não dar graça pelo aquilo que você tem, e entra na fila da palavra eterna, palavra de vida, palavra que transforma, palavra que gera vida nessa vida e gera vida eterna que está por vir. É nós quem escolhemos, é você quem tem que sair da fila, amém? Nós quem decidimos. Eu convido você a se colocar de pé. Talvez a gente se intimide diante das circunstâncias. Tem circunstâncias que são difíceis. Não é porque você é fraco. Circunstância é difícil. Mas se Deus já te deu uma palavra, caminhe em cima dela que você não vai afundar. Se Deus já deu a direção, vá em cima dessa direção, porque você não vai ser engolido. Aprenda a caminhar em cima do rema de Deus. Aprenda a caminhar em cima das palavras que geram vida. Aprenda a lançar a rede em cima da palavra de Deus. É tão bonito isso quando eu vejo um pescador que não pescou nada, olha para um carpinteiro e segue a direção do carpinteiro e fala: eu trabalhei, tentei a noite inteira, mas em cima da tua palavra eu lanço a rede. Ele lançou a palavra em cima do rema de Deus e as coisas aconteceram. Amém? Coloca a sua vida diante do Senhor. E eu queria estar orando por você, eu queria te convidar, vem aqui à frente.
Você que hoje entendeu essa palavra, entendeu que não é só uma palavra logos de conhecimento, mas você precisa caminhar em cima da palavra viva de Deus, a palavra que profere, que é proferida sobre a sua vida. Isso vem através da Bíblia, isso vem através de uma profecia, isso vem através de uma revelação quando você está lendo a Bíblia, isso vem através de uma revelação quando você está orando. Peça isso para Deus. Hoje que você que entendeu que de repente você precisa colocar tudo nas mãos do Senhor para que o milagre aconteça. Hoje que você entendeu que de repente você não pode desprezar, mas aprender a dar graça como aquela viúva deu, como aquele menino deu, e entregar na mão do Senhor para que daí venha a multiplicação. Eu queria orar por você, eu te convido, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Você que precisa pisar em cima do rema de Deus. Você que precisa entrar na fila onde é a verdade que nos confronta, muitas das vezes dói, mas essa verdade que gera vida. Você que precisa entender como Pedro entendeu. Hoje Deus olha para nós, para mim e para você e fala: Ele não quer te perder, Ele não quer situações na sua vida, e Ele dá a direção. Se Ele ainda não deu, não falou, peça para o Espírito Santo nesse dia falar ao teu coração: Deus, me dá uma direção, me dá uma direção. Existem pessoas que te amam, existem pessoas também que querem se desfazer do problema, mas existe aquele que te apresenta a Cristo e Ele é a solução. Eu queria orar por você, pela sua vida, te convido, vem à frente, a gente vai estar orando, não perca a oportunidade, amém? Eu convido os líderes para estarem orando por você. Coloca a sua vida diante de Deus. Se tiver mais alguém, não perca essa oportunidade, amém? Você que precisa de um rema de Deus, é em cima do rema que o mar se abre, é em cima do rema que caminhamos sobre as águas, é em cima do rema que a multiplicação acontece. Pai, nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pelo teu cuidado, papai, no nome de Jesus. Vem sobre as vidas dos seus filhos, papai. Vem, Espírito Santo, e traga a revelação, Senhor. Vem e traga a palavra viva sobre os nossos corações, papai, no nome de Jesus, Senhor. Ajuda-nos a não apoiarmos, Senhor, no nosso conhecimento, na força do nosso braço, mas em cima da tua palavra, papai. Ensina-nos, Senhor, a termos o discernimento que Pedro teve. Pai, para onde iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Se há alguma área na sua vida que não tem gerado vida, onde há morte, essa palavra é para você nesse dia. Coloque essa situação diante de Deus e deixe que a vida de Deus venha sobre ela. Pai, nós te louvamos, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Pra onde iremos se só tu tens a vida eterna, o caminho, a verdade e a vida tu és. Pra onde iremos se
ajuda, Senhor, a nunca dispersarmos com a multidão, mas ajuda a sempre permanecermos no Senhor, assim como aqueles discípulos, papai, que possamos ser como Pedro, ter a plena convicção a cada dia, que somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Para quem iremos? Que nós venhamos entender que de repente a distância, o tempo, o local, nos separa de pessoas, mas para o Senhor, nós podemos correr, em tempo e fora de tempo, podemos nos achegar a Ti, sabendo que o Senhor sempre nos ouve, papai, e o melhor, sabendo que o Senhor tem palavras de vida eterna, Deus. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos por isso, papai, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, papai, em nome de Jesus, Senhor.